Olá pessoal, recentemente saiu aí em todos os locais uma polêmica envolvendo a Débora Seco, porque ela diz ter sido, assim, uma adepta da dieta do jejum intermitente. Só que o grande problema foi que as pessoas reagiram negativamente, e isso é compreensível, que tenha acontecido, porque o que saiu na mídia, o que deu a entender foi que ela teria feito essa dieta onde ela teria ficado até 23 horas em jejum, ou seja, 23 horas sem comer na gestação. Então, teve até mesmo pessoas do meio artístico falando que estavam horrorizados, dela ter dado esse depoimento, tanto horrorizados por ela ter supostamente feito isso, tanto por ela ter divulgado isso, uma vez ela sendo uma figura pública, ela de alguma forma estaria ali influenciando outras mães a quererem fazer essa maluquice para querer ter o corpo, de volta após o parto de uma forma mais rápida. Só que aí o que foi que eu pensei? Bom, o pessoal tá falando bastante sobre isso, eu achei muito estranha essa história toda, fui pesquisar. Então, tanto a Débora Seco quanto a nutricionista dela já deram, assim, versões sobre isso. A Débora Seco, na verdade, ela fez uma revista, então ela falou bastante sobre isso, e logo em seguida, por conta da polêmica, a nutricionista dela também foi aí nas redes sociais e tudo mais e pronunciou. Eu separei alguns trechos dessas matérias todas que eu li e vou ler aqui pra vocês agora alguns trechos que eu considero importantes pra gente entender essa história toda. Bom, uma parte aqui diz: após revelar que não planejou a gravidez da filha, Débora Seco contou que é adepta do jejum intermitente, que a fez ficar sem comer por até 23 horas seguidas. A atriz explicou que a dieta especial foi prescrita por uma nutricionista e acrescentou que o jejum foi indicado quando estava grávida de 6 meses. Bom, eu já faço uma pausa aqui porque qualquer pessoa que leia só esse início aqui, em sã consciência, vai entender o quê? Que Débora Seco ficou até 23 horas sem se alimentar durante a gestação. Concordam comigo? Então foi em cima dessa interpretação que surgiu toda essa polêmica, porque muita gente ficou indignado mesmo, com essa afirmação. Agora, abre aspas. Já tinha engordado 19 quilos e precisava de uma dieta sem restrição calórica. Então eu basicamente podia comer até ficar saciada. E olha que eu tinha muita fome. Foi graças à dieta que não engordei 40 quilos. Porque é o que aconteceria, fecha aspas, disse em entrevista a uma revista. E aí, continuando nessa mesma reportagem, vem falando que Débora comentou as regras para a dieta. Abre aspas. Você só pode comer quando tem fome. Essa é a regra número 1, fecha aspas. Segundo a artista, o segredo para ficar longos períodos sem comer é a alimentação pobre em carboidratos e rica em gordura. Abre aspas. Quando eu chegava no estágio de fome, comia 6 bifes com queijo, 4 ovos, bacon. Daí só sentia fome 10 horas depois. Então, fazendo uma pausa aqui, vejam que ela diz que após se alimentar, ela chegava a ficar até 10 horas sem se alimentar, que era quando, a partir de então, ela sentia fome e aí sim ela de fato se alimentava. Então percebam que 10 horas é bem diferente das 23 horas. Ou seja, é menos da metade. E aí ela continua. Quanto mais gordura, mais tempo entre as refeições. Quando quis secar, cheguei a comer de 23 em 23 horas. É possível. Fecha aspas, garantiu a mãe. Bom, então aqui, gente, já dá para entender mais ou menos o que aconteceu. Mas antes de fazer a interpretação final, o fechamento, antes eu vou ler o parecer da nutricionista da Débora Seco, que deu a versão dela sobre os fatos, tá certo? Então vamos ao seguinte, abre aspas. A gente fez sim jejum intermitente, feito em um intervalo grande de tempo, mas foi um mês depois do parto, quando ela já não estava podendo mais amamentar. E nessa época ela chegou a comer de 23 em 23 horas. Só que foi em um período curto que a gente fez antes de uma sessão de fotos, fecha aspas, garantiu. E aí mais um trecho da nutricionista, que ela acrescentou, abre aspas. A gente fez uma dieta low carb. E sim, ela comia apenas quando sentia fome.
A dieta era prezando alimentos naturais e ela fazia jejuns naturais. Ou seja, ela comia somente quando a fome fisiológica aparecia. O que faz todo sentido estando grávida ou não, fecha aspas. Tendo lido aqui todas essas aspas, né, o que eu agora, né, depois apurando os fatos, entendi foi o seguinte: durante a gestação, a Débora Seco foi orientada, sim, por uma nutricionista a fazer uma intervenção alimentar que consistia em uma estratégia envolvendo o jejum. Porém, foi um jejum fisiológico, como a nutricionista pontuou, e não um jejum intermitente. Porque entendam o seguinte: se eu como agora e só volto a comer daqui a 3 horas, essas 3 horas que eu fiquei sem se alimentar é um jejum. Só que quando a gente fala em dieta do jejum intermitente, a gente está falando de jejum por tempo prolongado. Aí a gente está falando de pessoas que ficam 12, 16 ou até 23, 24 horas sem se alimentar. Então, falar em jejum intermitente é falar em jejum prolongado. O que a Débora Seco fez na gestação em termos de jejum foi fazer um jejum fisiológico, que, como a nutricionista explicou, consistia no seguinte: olha, Débora, você vai se alimentar agora. A próxima vez que você vai se alimentar vai ser quando você sentir fome, quando o seu organismo pedir alimento. Então é essa fome fisiológica, esse jejum fisiológico que a Débora seguiu na gestação. E aí, nessa de fazer esse jejum fisiológico, ela acabou ficando até 10 horas sem se alimentar na gestação. A grande questão aí que envolveu a polêmica de dizerem que a Débora ficou 23 horas sem comer na gestação, e isso foi indicado por uma nutricionista, percebo que há um erro aí de comunicação muito grande. Pelo que a gente viu aqui, a nutricionista, sim, também indicou para a Débora Seco fazer esse jejum. Aí agora sim, é um jejum intermitente, que é aquele que é um tempo bem prolongado. Ela indicou para a Débora fazer esse jejum intermitente, onde ela chegou a ficar até 23 horas sem se alimentar, mas isso só aconteceu depois do parto. Ou seja, a Débora Seco não estava mais na gestação, a filha dela já tinha nascido. E além disso, a nutricionista falou que essa intervenção do jejum intermitente só foi colocada em prática depois que a Débora teve ali, né, a constatação de que ela não tinha mais condições de amamentar a filha dela. Logo, se a partir dali ela colocasse em prática o jejum intermitente, isso não iria trazer nenhum risco para a criança. Então foi nesse momento em que ela sim, por um respaldo da nutricionista, que agora ela fez a tal da intervenção do jejum intermitente, onde ela teria ficado aí até 23 horas sem comer. Então vejam a diferença, isso não aconteceu na gestação. E além de tudo, a Débora Seco, como eu disse, né, anteriormente, ela é uma figura pública. Então ela, segundo os relatos, ela foi fazer uma sessão de fotos. E para que ela enxugasse, né, a nutricionista fez essa estratégia para que ela enxugasse, secasse, para que ela pudesse ter um resultado melhor nas fotos. O que é totalmente viável, gente, né? Cada pessoa tem uma necessidade. Então, não dá pra gente chegar e dizer, olha, a dieta, sei lá, disso ou daquilo não serve. Gente, se a pessoa trabalha com a imagem, precisa fazer um trabalho em poucos dias e precisa perder peso, muito peso, em um pouco espaço de tempo, essas estratégias, elas entram aí como um recurso viável, o que talvez não seria aplicável para outras pessoas, né, que não precisariam perder esse peso de uma forma tão rápida em um curto espaço de tempo. Não percebam que cada caso é um caso. Mas, outra coisa, como aí tudo acabou envolvendo a tal da dieta do jejum intermitente, eu quero saber de vocês. Vocês querem que eu faça um vídeo falando especificamente da dieta do jejum intermitente? Falando a metodologia, no que consiste, se é adequada fazer ou não. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo à parte somente sobre isso, comentem aqui embaixo que vocês querem esse vídeo, porque se muita gente tiver interesse, eu preparo e faço esse vídeo e libero para vocês em breve aqui no canal, ok? Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo em gostei para saber que você gostou, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, compartilhe esse vídeo, para que essas informações cheguem a mais pessoas e quem sabe a gente consiga
minimizar os estragos, porque afinal de contas o que vai ter aí de mães, de mulheres que vão querer fazer uma dieta de jejum intermitente durante a gestação, pior ainda, sem um acompanhamento nutricional, só porque viram que aquela atriz global supostamente, né, teria feito isso e ficou com um corpo bacana. Então vamos compartilhar esse material para que a gente evite um estrago aí, porque, gente, na gestação, uma má alimentação nesse momento pode trazer consequências, às vezes, irreparáveis. Tendo tudo isso esclarecido, eu convido vocês agora a me seguirem nas minhas redes sociais. A fanpage é facebook.com/Henrique Nutricionista. Tem também meu Instagram, o @Henrique_Nutricionista. Bom, e se você não me conhecia, tá me vendo pela primeira vez aqui na internet, eu sou Henrique Lima, sou nutricionista, esse é o meu canal no YouTube. E para que você possa acompanhar os meus vídeos daqui por diante, que saem toda segunda e toda quinta-feira, é importante que você esteja inscrito ou inscrita aqui no meu canal. Você pode clicar aqui, onde tem o inscreva-se, ou se você estiver pelo celular e não conseguir clicar aqui, aqui embaixo vai ter um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Basta que você esteja com a sua conta no YouTube logada e você clicar em inscrever-se, pronto, você estará inscrito ou inscrita. A partir de então você vai poder conferir os materiais novos que eu vou liberando por aqui em primeira mão. Obrigado a todos que assistiram até o final, interagiram aí de alguma forma e até os próximos vídeos.